Dando continuidade ao nosso podcast do conhecimento literário, nós iremos agora tratar um pouco sobre o pré-modernismo. Nós tratamos da primeira fase, a gente está fazendo um caso de trás para frente, e aí eu convido o Guilherme, e aí, Guilherme, nós iremos discutir um pouco sobre o pré-modernismo, ok? E aí, uma das coisas do pré-modernismo. Bora lá, Gui. Faça a sua pergunta. O pré-modernismo não é considerado uma estética artística. Não. Porque Pois ela não ele é não apresenta... Alguns colocam como movimento separado, porém não apresenta características fixas e coisas que façam com que ele seja um movimento. Tá. Como as pessoas que estão participando na época, a uniformidade da escrita. O que não acontecia, cada um botava coisas. O Zirguno já mostrando características como se fosse uma mistura do começo do modernismo e o final do parnasianismo. São duas misturas, são duas coisas diferentes que tem algumas características no meio, algumas obras mais biográficas, porém disfarçadas, como os Sertões. Disfarçado. No caso de Euclides da Cunha, né? Os Sertões. É uma bibliografia. Por quê? Disfarçada de livro por causa da época da ditadura Fleury do Peixoto. Não podia colocar sobre Canudos, já que eram considerados inimigos da nação e tal. Então ele não podia colocar nome Canudos. Claro que hoje nós sabemos que se tratava de Canudos, pelo contexto da época, porque eu quis dar a conhecer um repórter, ele estava lá em Canudos, mas como muito do material de Canudos foi destruído. É uma das coisas que fica inexplicável. Por que alguns materiais tão importantes para a história, eles foram descartados na época? Olha, importante para a história não quer dizer que seja, não quer dizer que seja do gosto governamental de ele estar lá. Pois, para o governo, queria colocar Canudos como pegar Canudos, colocar como um espantalho, um laranja, para além dos problemas que estavam acontecendo e todo mundo focar naquilo. Tipo pão e circo, você dá um entretenimento e dá um pouquinho de coisas para as pessoas. E querendo colocar Canudos como inimigos, como inimigo da nação, inventaram-se muitas mentiras. Como a de que era um exército estrangeiro, eles eram fortemente treinados e armados. Canudos tinha não sei quantos mil soldados, tinha uma muralha enorme. O que nós sabemos, né, que é tudo mentira, balela, conversa mole pra boi dormir. Entende? Tá. Uma outra coisa sobre a fase pré-modernista, tá? Podemos também ver a questão da linguagem técnica e científica dentro da literatura Sertões. Olha, Augusto dos Anjos, não é os Sertões, porque o Euclides da Cunha é os Sertões. Augusto dos Anjos, ele tinha suas preferências pela sua linguagem. Isso inclusive é uma característica parnasiana da linguagem rebuscada, mas era um contexto mais científico, pois ele fazia parte dessas ciências ecológicas, mas para a parte de medicina. Por exemplo, ele coloca muitos termos médicos, científicos de sua época e até hoje em suas obras para dar aquele rebuscamento ou para diferenciá-las de outros autores. Porque se a pessoa pegasse a obra e visse várias coisas relacionadas à medicina, ela saberia que era Augusto dos Anjos e não qualquer outro autor, sei lá, Monteiro Lobato. Entendi. Essa questão da corrente tradicional e a corrente inovadora dentro do pré-modernismo, né, que vem aí a questão do estilo artístico, a questão do pleno desenvolvimento, aí vem o jogo do realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. E aí dentro dessa corrente, né, dentro dessas duas correntes, se parte aí a um princípio, né?
E esses autores, eles viveram essa amplitude, essa questão, essa guerra entre linguagem verbal e coloquial. E dentro dessa utilização surgiram vários textos, várias obras, enfim. Então, trazendo para a realidade brasileira. Guilherme, para a gente fechar essa fase do pré-modernismo, tá? Do pré-modernismo, e principalmente a gente percebe que, além do sincretismo estético, né, a gente pode destacar aí as múltiplas influências estéticas, principalmente no final do século XIX. Já que temos 5 grandes estéticas no século XIX, isso é muito impressionante. O pré-modernismo, o parnasianismo, são só algumas delas, pois o parnasianismo foi o que mais prevaleceu no Brasil. É uma diversidade de tantas e tantas estéticas do princípio do século. Primeiramente porque o pré-modernismo não é considerado uma estética artística, né? Porém, um movimento. Não tem as características mínimas para si, porém, por consideração, algumas pessoas colocam, mas ela genuinamente, ela como estética, ela não é, infelizmente. Ela ainda faz parte do final do século XX, século XXI, começo do século XX. E vem a falta do necessário, os ideais, as características, as temáticas, né? E dentro deles você já falou sobre o Euclides da Cunha, o Augusto dos Anjos. Também a gente não pode esquecer do Lima Barreto. Graciana Aranha. Como o Lima Barreto e o Monteiro Lobato, que a gente já citou na primeira etapa. Graça Aranha também. Graça Aranha é um nome que eu, quando fui fazer a avaliação, me questionei sobre ele, mas por eliminação descobri que ele era assim vigente com o assunto. Ok. Mais alguma coisa a acrescentar? Olha, acredito que não. Pois esse conteúdo foi dado durante, sei lá, estamos no mês 3 meses dando esse conteúdo. É muito tempo. E é algo que, inclusive, é estranho. Se arrasta por muito tempo, muitos conteúdos de literatura. E provas começam a ser iguais. Iguais não em questões, mas iguais em cerne. Pois eles têm que falar da mesma coisa. Ok, Guilherme. Obrigada. Valeu, galera. Thanks for watching, guys. Ok, bye. See you.